Muito bem, bom dia a todos. Uma alegria muito grande estar aqui para compartilhar com vocês um pouco do que Deus tem feito na minha vida. Essa é uma alegria muito grande, porque esse dia tem que valer a pena, não é isso? Estava conversando com alguém agora mesmo ali no café, e tem que valer a pena o nosso dia. Esse investimento que você está fazendo de estar aqui hoje, gastando tempo, levantando cedo, né? Acordando cedo, tem que valer a pena. Eu espero que no final dessa mensagem eu possa transmitir a você, a caminhar, encoraje você a continuar trabalhando com esse foco de realmente, que nem o irmão aqui acabou de falar, de ser homem com H, ok? Então, meu nome é Luiz Márcio, como foi dito, e a minha família, está aqui uma parte dela, o Marcos Vinícius, que é o meu filho, sou casado há 28 anos, tenho 3 filhos, um filho e 2 filhas, e sou arquiteto e urbanista, e é uma alegria muito grande, porque meus convidados também já vieram aqui, muito bom, clientes que a gente tem feito projetos, isso é uma alegria muito grande, muito bom que você está aqui. Temos feito vários projetos aqui em Uberlândia, na área de arquitetura, e no Brasil, vários projetos em vários estados, e agora, com a graça de Deus, nós conquistamos o nosso primeiro projeto no exterior, que é o Memorial do Holocausto em Auschwitz, né, na Polônia. Isso é uma coisa muito bacana, uma porta muito grande que Deus abriu. Mas eu quero compartilhar com vocês uma história anterior a tudo isso, da minha formação profissional, que antes de tudo isso eu era uma pessoa conformada, eu era uma pessoa que muito para baixo, eu era muito enrustida, eu não acreditava em sonhos, eu não acreditava em projetos maiores. Eu era desenhista e eu era considerado o melhor desenhista da cidade. E isso, para mim, parecia que era um orgulho muito grande. Mas essa formação, ela não me permitia acesso a projetos, porque eu era amador. Então, aquilo me conformava, e eu me conformava com os elogios que eu recebia, sempre sendo elogiado, mas numa profissão sem a graduação. Eu quero compartilhar com vocês como que foi a minha formação em arquitetura. A faculdade de arquitetura, ela permitiu que portas se abrissem na minha vida, e essa capacitação de poder estar sendo capacitado, tendo um embasamento cultural, um embasamento técnico, foram portas que foram abertas, e isso agregou muito valor na minha vida. Tem uma pessoa que eu vou citar aqui hoje, que ele fez parte da minha história. Eu estava, um belo dia, em um seminário para empresários, e aí uma pessoa, ele se chama Paulo Júnior, vocês devem conhecer. Ele, nesse seminário, ele falou muito sobre empreendedorismo. E nessa mensagem que ele deu, ele comentou sobre uma pessoa, um profissional, que se gabava de há 30 anos ser a melhor pessoa na profissão, só que ele era amador. E quando eu ouvi ele falando dessa pessoa, eu senti que aquela mensagem foi para mim, porque eu me gabava de ser o melhor desenhista, mas eu não ia chegar em lugar algum sem uma formação. Então, aquilo me animou, me incentivou. E o que eu fiz? Eu senti que, como que Deus falando para mim, Luiz Márcio, você é aquele profissional daquela história, você precisa investir em conhecimento. Só que quando nós somos desafiados, o que acontece? Nós usamos as nossas defesas. Então, eu disse para mim mesmo, até hoje eu não me formei em arquitetura, porque, afinal de contas, aqui em Uberlândia não tem essa faculdade. Essa palestra foi dada no sábado. Na segunda-feira, abriu o curso. Então, eu fiquei sem desculpas. Aí, me matriculei, né, foi muito bom, fiz a faculdade, fiz o meu trabalho final de graduação, dei o máximo, dei todas as forças para poder fazer esse trabalho de graduação, e aconteceu algo muito interessante. Nessa apresentação do trabalho de graduação, eu defendi uma tese sobre a boa arquitetura. E essa tese fala o seguinte: a boa arquitetura ela é baseada em 3 pilares: a tecnologia, a cultura e as pertinências do local. Então, a tecnologia americana do aço e do vidro, a cultura europeia, que é o berço da arquitetura, Itália, França, e as pertinências do local, Malásia, Kuala Lumpur. Então, quando você faz uma arquitetura que tem técnica, que ela tem cultura, e eu respeito o meu cliente, as condições dele, a cultura, essa arquitetura, ela é uma arquitetura que expressa realmente assim, toda a essência de um projeto. Por que eu estou dizendo isso para vocês?
porque na apresentação do trabalho de graduação, o reitor da UFMG, que foi da banca, que fez a análise do projeto, ele me fez uma pergunta muito forte. Ele perguntou assim: Luiz Márcio, por que que você fez esse trabalho com tanto carinho, com tanto apreço? Eu, em todo o tempo que eu estou na UFMG, eu nunca vi um trabalho desse nível. Por que que você fez esse trabalho com tanto apreço? Você quer tirar a melhor nota? Ele perguntou para mim. Eu falei, não, eu não fiz esse trabalho para tirar a melhor nota. Eu fiz esse trabalho porque eu quero é vender ele. Eu quero ver esse projeto construído. Foi um projeto de um hotel. E esse trabalho, resumindo a história, depois de formado, eu apresentei ele um grande grupo empresarial aqui em Uberlândia, e ele abriu portas sem fim. Então, a minha carreira começou realmente a acontecer a partir dessa empreitada de ouvir uma mensagem e de tomar uma atitude. Porque nós somos muito... a gente ouve muito, mas a atitude a gente não toma. A gente fala muito, nós falamos muito. Todos aqui têm as suas razões, têm seus motivos, mas nós precisamos aprender a ouvir mais. Tem muito curso de oratória, não é isso? Mas curso de escutatória quase não tem. Não é? Então, a gente precisa aprender a ouvir e aprender a tomar uma atitude. Então, o que aconteceu? Com essa frustração minha de não ter a formação e de ter feito um curso de arquitetura, eu comecei a perceber que muitos de nós se conformam com a situação do jeito que está. Tá bom, vamos ver do jeito que vai acontecer, vamos enrolando a vida, e o tempo vai passando, e a gente vai se conformando. E muitas vezes a gente é mestre somente em reclamar. Vocês já perceberam que para reclamar da vida, reclamar dos problemas, parece que existe um acordo silencioso na sociedade, que para reclamar todo mundo se conhece, né? Todo mundo se conhece para reclamar, e você vira amigo de longos anos em poucos segundos. Mas para poder falar algo que é positivo, algo que constrói, isso é muito raro. Então, essa atitude de você procurar algo que acrescenta valor na sua profissão, você crescer profissionalmente, essa é a atitude que nós todos devemos ter. Na minha profissão, como arquiteto, todos os projetos que nós fazemos, eu procuro fazer projetos que criam laços de amizade com nossos clientes. Uma resposta muito grande disso é que eu estou vendo vários clientes aqui. Isso é muito bom. Então, os laços que você cria do seu trabalho, o seu cliente, ele não é só um cliente, ele precisa ser mais do que isso. Ele precisa e deve ser o seu amigo. O projeto que nós fazemos de arquitetura, ele tem que ir além, ele tem que extrapolar, ele tem que vencer barreiras, limites. O nosso trabalho, o meu trabalho, o seu trabalho, ele precisa emocionar. Ele precisa criar uma atmosfera que conta a história do cliente. Os nossos trabalhos, o meu trabalho, precisa contar uma história. A gente vê tanta construção, tantos projetos que muitas vezes não falam nada. Então, o nosso projeto, o nosso trabalho, precisa contar uma história. Mas essa história, muitas vezes, não é uma história literal, mas é uma história das sensações, daquilo que a pessoa começa a sentir e o que ela significa, o que o projeto significa para ela. Isso é mais do que simplesmente projetos. A grande diferença que existe entre profissionais, aqui a gente vê muitos profissionais liberais, né, advogados, engenheiros, empresários, a grande diferença que eu imagino que existe entre pessoas que são bem-sucedidas, pessoas realizadas na sua profissão, e daquelas pessoas desistidas da vida, pessoas que abortaram sonhos, a grande diferença está na mente, no modo como você pensa, o que você pensa ao seu respeito. Como foi falado aqui, o que importa, muitas vezes, não é só o que eu penso ao meu respeito, é o que Deus pensa de você. Nós precisamos focar na palavra de Deus e entender o que Deus diz ao meu respeito. Isso é o mais importante. Quero entrar agora num outro lado da nossa vida prática. Nós, homens, temos a tendência e uma dificuldade de não ouvir as mulheres, de não ouvir os filhos, e principalmente nós, homens, temos uma certa dificuldade de não ouvir as nossas esposas. Aconteceu algo muito interessante na minha carreira com relação à minha esposa, que eu gosto muito de ler. Aí eu li 3 livros, né? Eles se chamam
O Universo numa Casca de Nós, Stephen Hawking. Pai Rico, Pai Pobre, não sei se alguém aqui já leu. E Treinando a Emoção para Ser Feliz, do Augusto Cury. Eu li esses 3 livros, cada um tem uma particularidade, e eu comentei com a minha esposa. E ela disse para mim assim: eu posso fazer um resumo para você desses 3 livros agora? Eu falei, pode. Aí o que ela disse? Esses 3 livros querem dizer o seguinte: na vida, o ser humano tem 3 opções. Qual a primeira opção? A primeira opção é a opção da passividade, é a opção dos desistidos, é a opção das pessoas que chutam o balde, deixa a vida me levar, joga na Mega Sena, quem sabe a sua sorte muda, e você aborta os seus sonhos, aborta os seus projetos. Essa é a primeira opção que o ser humano tem, é a opção da passividade, desse olhar platônico, dessa complacência. Essa é a primeira opção, de você desistir da vida. Muitas pessoas têm desistido dos sonhos, tem muitos sonhos, muita coisa que Deus quer fazer na sua vida aqui hoje, mas muitas vezes nós estamos desistindo. Essa instabilidade econômica, a corrupção do nosso país, muitas vezes nós estamos desistindo dos nossos sonhos. Então essa é a primeira opção. Aí ela disse, a segunda opção é a opção do empenho, da pessoa que faz a parte dele. Você estuda, você planeja a sua vida, você estrutura os seus sonhos, você faz a sua parte, você monta todos os seus empreendimentos, e você chega no final da vida, olha para trás e você diz assim, venci, conquistei o meu lugar debaixo do sol, não é isso? Conquistei o meu lugar no pódio da vida. Essa é a segunda opção. Será que existe uma terceira opção? Existe. A terceira opção é a opção dos inteligentes, que ela me disse. É a opção da pessoa que ouve a Deus, da pessoa que planeja a sua vida, trabalha, estuda, faz tudo o que Deus colocou nas suas mãos, e enfim, você chega para Deus, o autor da vida, aquele que te planejou desde a eternidade, e você chega para Ele e pergunta, Deus, eu quero saber aquele plano original, aquele projeto de vida, aquele plano diretor que o Senhor tinha na sua mente quando o Senhor me desenhou, quando o Senhor me projetou, porque nós entendemos que cada um aqui, você não é fruto de um rascunho qualquer, de um croquis mal feito, mas você é fruto de um projeto executivo muito bem detalhado. E esse projeto tem todas as especificações para você ser feliz, para você romper na sua vida profissional, familiar, sua vida pessoal. Você é fruto desse projeto. E Deus diz na palavra dele, Ele diz assim, eu é que sei os planos que eu tenho a seu respeito, planos de prosperidade, planos de um futuro, planos de te dar uma esperança e um futuro. Esses são os planos de Deus. Essa opção é melhor do que a primeira e a segunda. Para pensar, você é daqueles que desistiu dos seus sonhos, você é aquele que, com o seu orgulho, com a sua vaidade, a sua prepotência, imagina que você sozinho chega lá, essa luta é desigual. Ou você é daqueles que chega no autor da vida, aquele que te desenhou, que te inventou, e pede, Deus, realiza na minha vida aquilo que o Senhor já projetou desde a eternidade. Isso é muito maior, isso é vida, isso é construir na rocha, isso é construir um legado, e é o que todos nós precisamos. Ele pode fazer na nossa vida infinitamente mais. E essa rocha tem nome, alguém aqui sabe o nome dessa rocha? Jesus, é isso mesmo, isso mesmo. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês um presente que eu ganhei de uma pessoa que conta um pouco mais dessa história. A reportagem da TV Record, por favor. Irlândia, no Triângulo Mineiro. Aos 52 anos, Luiz Márcio foi outro que custou, mas chegou lá. Virou o arquiteto das celebridades, de clientes endinheirados como Alexandre Pires. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. E Vitor e Léo. A luta até aqui não foi nada fácil. Luiz não nasceu em berço de ouro. Cresceu vendo a família dar duro no trabalho. Vai deixar a chave aqui pra ele? Ah, beleza. O pai já está com 83 anos e é porteiro de um prédio há 40. Velho parar de trabalhar, ele enferruja.
Então a memória está estando funcionando, eu fico aqui, enquanto estiver arrastando uma perna, a firma me aceita. A mãe passou a vida atrás de uma máquina de costura. 63 anos. Costurando? Costurando e muito, não é pouco não. Por aí você vê, ó, estoquezinho de linha. Dos 4 filhos, Luiz era o único que literalmente pintava o set. Fazia casinha para as paredes, para tudo quanto era canto da casa, tinha casinha que ele fazia. O que parecia mera travessura de criança já era demonstração de um talento a ser lapidado. Mas o menino apaixonado por desenhos tinha que priorizar a sobrevivência. Assim, o sonho de fazer arquitetura ficava sempre como segundo plano. Faltava comida, mas o básico a gente tinha. Não tinha assim aquela qualidade de comida, como falava nas fazendas, não tinha muita mistura. O aperto financeiro em casa fez a luta pela sobrevivência começar cedo. Aos 12 anos, Luiz Márcio vendia queijo e entregava marmita no bairro onde morava. Terminava o expediente lá, entrava no ônibus ou vinha a pé aqui para esta praça a mais conhecida de Uberlândia e ainda encontrava forças para engraxar sapatos neste banco ou lavar carros no ponto ali na frente. Até nos lugares mais pacatos da cidade, Luiz dava um jeito de ganhar uns trocados. Todo dia de sábado a gente ia para lá e limpava alguns túmulos, né, algumas lápides para poder também ganhar um trocado. E fazia-se o que do dinheiro? Comprava mantimento para casa também, ajudava na renda da família. O destino começou a mudar por acaso. Para reforçar a renda da família, a mãe decidiu limpar escritórios na cidade. E um dos clientes era uma empresa de arquitetura. Assim, doutor Paulo, eu posso pedir uma coisa para o senhor? Ele falou, pode, então vai agora. Eu tenho um garoto assim, e ele quer aprender a desenhar, mas eu não tenho como pagar para ele aprender. Se o senhor quiser ensinar ele não precisa ganhar um centavo do senhor. Eu só quero que ele aprenda e que ele realize o sonho dele. Aí ele me olhou, deu uma risada e falou assim, jamais eu vou deixar ele trabalhar de graça, ninguém trabalha de graça, só relógio. O escritório do famoso arquiteto não existe mais. Ficava neste prédio no coração de Uberlândia. Aqui, Luiz Márcio deu os primeiros passos na profissão. Durante 12 anos desenhou obras, mas sem assinar os projetos, porque não tinha o diploma universitário. Foi assim até a cidade ganhar a primeira faculdade de arquitetura. Luiz fez parte da primeira turma, sentou no banco da faculdade aos 40 anos, já casado com 3 filhos para criar, um sonho que exigiu sacrifícios da família inteira. Dinheiro contadinho? Com certeza, nossa, era super contada, principalmente o dia do leite das crianças, né? Aos poucos, Luiz foi se firmando na praça. Passou a projetar casas em condomínio, prédios, empresas com traços personalizados, à cara do cliente. Muito mais que construção, eu procuro praticar uma arquitetura que transmite uma mensagem, o novo, o efeito surpresa. Em setembro, a consagração. Luiz recebeu o Oscar da arquitetura. Convidamos os arquitetos Luiz Márcio Carvalho. O projeto dele, a construção da Associação dos Criadores de Algodão, foi escolhido nada mais nada menos que o melhor da América Latina. Foram 1.643 inscrições de projetos no país, concorrendo ao maior prêmio de arquitetura corporativa da América Latina. Dos 4 irmãos, Luiz, o segundo mais velho, é o mais bem-sucedido. Um exemplo de caráter, honestidade, né? Diante de tantas oportunidades, ter escolhido sempre a escolha certa. Hoje o arquiteto pode viajar pelo mundo, mas com as lições da vida, aprendeu que a obra principal está muito próxima, debaixo do próprio teto. Tem mais valor na vida da gente, é isso aqui que a gente vive hoje, a nossa família, porque isso é eterno, né? O resto são conquistas que nós vamos conquistando com o tempo, mas isso aqui vai ficar para sempre. Muito bem, para finalizar, deu para entender que o maior projeto que você tem é a sua família. Ok? Muito obrigado.